Mas no Velho Testamento o Espírito de Deus já estava operante, ele foi aquele que operou no Velho Testamento. Uma segunda observação sobre a operação e a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento é a ideia de que ele estava operante na inspiração dos escritores da Bíblia. Foi ele quem inspirou os escritores da Bíblia. O Espírito Santo. Outra área de atuação do Espírito Santo é a transmissão das profecias e das Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento testificavam que seus pronunciamentos e escritos provinham de fato do Espírito Santo ter vindo sobre eles. Tem uma passagem, por exemplo, de Ezequiel, que ele diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi a sua voz. Isso em Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Se você quiser abrir o texto para nos acompanhar. Então nós vamos observar, queridos, que o Espírito de Deus, ele, além de ter feito toda a criação no Velho Testamento, como nós lemos em Gênesis 1, versículo 2, além de ele ter feito isso lá no Velho Testamento, ele também inspira os profetas do Velho Testamento. Ele inspira os profetas do Velho Testamento. Capítulo 2, versículo 2 do livro de Ezequiel diz: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. Então ele começa a redigir ali o seu livro, o escrito dele. E outras passagens também de outros profetas, porque os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus soprava, como eu já disse para os irmãos, a palavra ruach é vento e a palavra pneuma, que é em grego e em hebraico, quer dizer sopro. Então o Espírito Santo soprava sobre os profetas e eles escreviam os textos das Escrituras que nós lemos aí. Ezequiel capítulo 8 também menciona sobre isso, 8 versículo 11, diz também sobre isso, que ele foi usado por Deus pelo Espírito Santo. Tem alguns textos também no Novo Testamento. Você pode abrir comigo aí no Novo Testamento, que fala sobre, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo é bem claro essa questão do Espírito Santo usar os homens de Deus. Capítulo 3, versículo número 16, diz o seguinte: toda a Escritura, ele está se referindo ao Velho Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em fase de moldagem, de fabricação, não sei se podemos dizer. Então ainda não havia terminado o cano do Novo Testamento, então ele está se referindo ao Velho Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, assim: toda a Escritura, Velho Testamento, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o Velho Testamento inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus. Tem outra passagem também que nós podemos aqui fazer uso, que é em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 1,21, é 1,21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, todos os profetas do Velho Testamento e todos os homens que também escreveram o Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi a vontade de homem que escreveu a Bíblia. Alguns críticos da Bíblia vão dizer: mas a Bíblia foi escrita por homem. Sim, a Bíblia foi escrita pelos homens. Claro que foi. Porém, a inspiração, a vontade, o direcionamento e tudo aquilo que foi escrito foi inspirado por Deus. Até porque, como é que Deus ia falar conosco se ele não usasse a linguagem humana? Ele tinha que usar o homem para escrever aquilo que ele queria para os homens. Então, ele usou, escreveu em língua hebraica no Velho Testamento, e algumas passagens em grego e em aramaico, e no Novo Testamento em grego. Então, ele usou homens inspirados pelo Espírito Santo para falar isso. Isso é maravilhoso. Então, você veja, queridos, como o Espírito Santo é importante. Como ele está operando desde a criação,
Depois, inspirando os profetas do Velho Testamento, né? E também, ele está fazendo outra coisa também. Terceiro ponto, ainda outra obra do Espírito Santo no Antigo Testamento era a transmissão de certas habilidades necessárias para várias tarefas. No Velho Testamento, ele derramava a unção. O que é unção? Unção é a capacidade dada pelo Espírito Santo de fazer o que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Então essa era a palavra unção no Velho Testamento. Por que isso acontecia isso com quem, por exemplo? Se você ler comigo em Êxodo, capítulo 31, versículo 3 a 5, alguém pode abrir para mim, por favor? Em Êxodo 31, versículo 3 a 5, você vai ouvir falar lá de um homem chamado Bezaliel. Êxodo, capítulo 31, versículo 3 a 5. Deus, habilidade, inteligência e conhecimento de todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para adaptação de pedras, de engaste, para enxar de madeira, para toda sorte de labores. Amém. Então você veja aí, nessa passagem, expressa que o servo de Deus chamado Bezaliel e Aholiabe, que foram pessoas direcionadas pelo Espírito de Deus para fabricar a Arca da Aliança. Vocês sabem a questão da Arca da Aliança no Velho Testamento, quando Moisés subiu o monte Horebe, Deus pediu para eles fazer uma arca, fazer um tabernáculo e usar aqueles elementos para ratificar a religião judaica. Então, tinha que haver alguém para fazer aqueles instrumentos, a Arca da Aliança, o menorá e tudo aquilo, porque o povo de Israel era escravo. Eles não sabiam fazer nada disso, até porque, como o povo judeu era um povo, no caso os hebreus que vieram do Egito, eram monoteístas, eles não faziam nada de escultura, nada. É tanto que até hoje a nação de Israel não é conhecida por uma nação que tem muitas arquiteturas. A arquitetura dela é muito fraca, porque eles não faziam nada de arte, desse tipo de coisa, porque a lei dizia que você não podia fazer nada do que estiver em cima no céu, nada embaixo da terra, nada semelhante a nenhum animal, nada, nenhum tipo de idolatria. Então eles não faziam esse tipo de coisa. Mas Deus dotou esses dois homens de capacidade, através do Espírito Santo, para eles fazerem a Arca da Aliança, que era uma arca extremamente rebuscada, com anjos, com serafim em cima deles, uma série de coisas em cima dessa Arca da Aliança, o menorá, existiam vários detalhes ali, e que essas pessoas teriam que ser dotadas de capacidade para isso, porque Moisés é quem viu isso lá do Monte Horebe, através de uma revelação sobrenatural de Deus, e agora uma segunda pessoa iria ter que fazer o que Moisés viu. Então não era uma coisa simples de ser feita, precisava de uma capacidade do Espírito Santo para que essa pessoa fizesse do jeito, da mesma maneira, do mesmo formato que Moisés viu. Então eles eram os arquitetos do tabernáculo, da arca e principalmente de tudo aquilo que estava dentro do templo. Tinha que ser exatamente do jeito que Moisés viu. E esses homens foram dotados disso. Você veja também que no Velho Testamento existia essa função, ou seja, essa transmissão da capacidade de habilidades direcionadas para algumas pessoas. Interessante, irmãos, que nós somos privilegiados. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje é fornecido para todo cristão. Todo cristão hoje ele pode ter, ele tem o privilégio de ter o Espírito Santo dentro dele, ele tem Deus dentro dele. Nós somos pessoas que somos o templo e o Espírito de Deus habita em nós. Porém, no Velho Testamento, somente 3 classes de pessoas poderiam ter o Espírito Santo. Por mais que você fosse uma pessoa honesta, obediente, que servia a Deus, que orava, que jejuava e que conhecia a lei, se você não fosse sacerdote, se você não fosse profeta e se você não fosse rei, você não tinha o Espírito Santo. Você não tinha o Espírito de Deus. Então, é uma verdade do Velho Testamento. Agora imagine, queridos, como era triste viver naquele tempo se você não tinha a presença atuante do Espírito de Deus sobre a sua vida. Era mais ou menos isso. Eu não tinha o Espírito Santo, você não teria, porque nós não somos sacerdotes, nós não somos profetas e não somos reis. Então você veja que era difícil naquela época.
nem todo mundo tinha acesso. E o Espírito Santo, quando utilizava alguém que não era profeta, que não era rei, que não era sacerdote, o Espírito usava aquela pessoa para aquela função que ele queria naquele momento e depois se retirava. E aquela pessoa perdia aquela graça. Então você observe que existiam pessoas como Sansão, que Deus utilizava Sansão, usava Sansão naquele momento, Sansão ficava muito poderoso, cheio do poder de Deus, e depois o Espírito saía, né? Deus usava dessa forma os homens no Velho Testamento, dando habilidades e capacidades. Isso é uma das funções do Espírito Santo. E também o Espírito Santo, ele fornecia habilidades e capacidades para fazer coisas extraordinárias, como é o caso dos profetas, como Elias, que orou lá, e o sol e a lua parou a chuva, e uma série de outras coisas que Deus usou esses profetas, como abrir o mar, como no caso de Moisés, e outras coisas mais por conta da intimidade que tinha com Deus no Velho Testamento. Uma operação poderosa do Espírito Santo na vida desses homens de Deus. Alguma dúvida, irmão? Até aqui está tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer que a gente vai responder para você. Então você veja no Velho Testamento Deus dando capacidade a esses homens. Observe que José no capítulo de número 41, versículo 48 do livro de Gênesis, mostra que Faraó reconhece que o José tinha o Espírito de Deus. Porque você veja, queridos, que José era uma pessoa que não tinha uma formação administrativa. Ele não era, na época não existia esse recurso como tem hoje de administração, de faculdade, que você frequenta 4 anos, 5 anos para aprender e depois exercer uma função. Mas existia assim os conhecimentos da época que já eram avançados para a sua época. Mas José era uma pessoa que desde os 17 anos de idade, ele já era um bom administrador. Você veja que os irmãos dele, que eram mais velhos do que ele, perderam o cargo porque ele tinha mais capacidade de exercer. E o pai dele colocou ele para tomar conta do patrimônio da família, que foi as ovelhas. Vai tomar conta das ovelhas, que foi o patrimônio da família. Era de onde vinha a renda, era de onde vinha leite, era de onde vinha a alimentação, era de onde vinha tudo, era das ovelhas. Então, José era uma pessoa que desde os 17 anos de idade, ele já tinha o Espírito de Deus, que dava a ele habilidades e dava a ele capacidade de exercer essa função de administrador. E você veja que depois ele vai preso, porque ele ficou escravo, e ele vai para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele é destacado como alguém que sabia administrar. E o faraó e o Potifar, como sabia disso, colocou ele para administrar a casa. E aí, de tal forma que a Escritura vai dizer que a casa de Potifar prosperava, porque José era um bom administrador, porque tinha o Espírito de Deus. Depois ele vai para a prisão. Depois que ele vai para a prisão, e lá na prisão ele prospera. Agora imagine alguém prosperar dentro de uma cadeia. É Deus que ia dar a habilidade para essa pessoa prosperar dentro de uma cadeia. Principalmente uma cadeia egípcia daquela época que não tinha nenhum tipo de manutenção do governo, nada disso. Era um negócio estreito, difícil naquela época. E José depois vai governar o Egito. Você veja, olha como Deus é bom. Deus deu habilidade para José desde pequeno, e ele foi exercitando, treinando de todas essas etapas da vida dele, até chegar onde Deus queria que ele chegasse, com experiência suficiente para exercer como governador agora o seu governo. Ele foi um bom administrador, de tal forma que 7 anos de seca ele conseguiu enfrentar, porque ele conseguiu economizar os 7 anos de abundância, porque foi Deus que deu essa capacidade a José. Então, no capítulo 41 do livro de Gênesis, versículo número 38, vai dizer o seguinte: e disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e tão sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Então, você veja que Deus deu a capacidade a José, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Que coisa maravilhosa, como o Espírito Santo é tremendo. Você vai ver também que em Daniel capítulo de número 6, versículo 3, diz lá
que quando estava para ser elegido alguém para exercer a função lá naquele momento, no reinado de Dário, diz que Daniel foi destacado dentre os 120 homens que tinha lá, porque ele tinha um espírito excelente. Esse espírito excelente é uma nomenclatura para falar que é o Espírito de Deus que estava sobre a vida do Daniel. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, o Espírito Santo está sempre capacitando as pessoas. Então, vamos ver também aqui, em Juízes também, se você puder abrir comigo, é Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes 6, 34 vai falar de Gideão. Gideão também foi uma pessoa capacitada pelo Espírito de Deus. Gideão não era guerreiro. Gideão era um fazendeiro, estava lá trabalhando, malhando trigo no lagar, dentro de um buraco, com medo dos midianitas, nunca foi para a guerra, nunca tinha experiência de guerra, mas Deus deu a Gideão a capacidade de ser um general. Olha quanto Deus tremendo. 6,34 diz o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisaritas se ajuntaram após ele, que eram, no caso, as pessoas que ajudaram ele a guerrear. Então você veja que o Espírito de Deus deu capacidade a Gideão, um homem que não tinha noção de nem nada para fazer aquela função. Você veja também que eu poderia citar várias pessoas aqui. O próprio Noé, no livro de Gênesis, capítulo de número 6 em diante, menciona Noé. Noé, irmãos, era um fazendeiro também, cuidava de hortas, fazia lavoura de vide, de uva, esse tipo de coisa. Nunca um empreendimento tão grande tinha sido feito pela vida do Noé. E Noé fez uma arca de 3 andares. Isso foi a capacidade do Espírito de Deus. Demorou só 100 anos para ser feita, mas ele fez. Ele e os seus filhos. Então você veja que Deus dá capacidade às pessoas para fazer. Então, querido, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o Espírito de Deus, quando está na vida de uma pessoa, o Espírito Santo, quando está na vida de um cristão, ele lhe dá capacidade de fazer coisas que você antes não tinha. A única coisa que você precisa ter é fé e colocar em prática aquilo que Deus tem te dado. Coloque em prática, não tenha medo. Deus, se Deus lhe deu uma função, Deus vai lhe dar capacidade para exercer essa função. Porque o Espírito de Deus capacita a pessoa, capacita o cristão para a obra dele. Tanto é que nós estamos justamente na gestão do Espírito Santo na igreja. Por quê? É a gestão do Espírito Santo, porque ele está capacitando os crentes a exercer os seus ministérios para salvar vidas. Toda essa operação vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz isso hoje na nossa vida, na graça. Mas nós estamos ainda no Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, os irmãos entenderam mais ou menos como é que funciona. Então, o Espírito Santo estava no Velho Testamento na criação. O Espírito Santo estava no Velho Testamento na inspiração dos profetas que escreveram a Escritura. O Espírito Santo estava sobre a vida de todas aquelas pessoas que ele dava habilidade e capacidade para exercer a função, e também principalmente sobre os reis, profetas e sacerdotes, que eram as pessoas que tinham o Espírito de Deus em suas vidas. E esse Espírito ele poderia perder. Ele perdia o Espírito de Deus no Velho Testamento. A gente pode dar um exemplo aqui de Saul. Todos nós sabemos da história de Saul, que Saul pecou contra Deus umas 2 vezes ou por mais. E aí o Espírito de Deus saiu dele. E aí Deus permitiu que o Espírito maligno tomasse posse da vida dele. E ele ficou sem o Espírito de Deus. Um rei sem a presença de Deus. Porque ele perdia. E no Velho Testamento você vai ver Davi também pedindo, quando ele pecou com Betseba, no capítulo 50, no Salmo 51, ele diz: Senhor, traga de volta a alegria da salvação, porque ele havia perdido a graça de Deus, o Espírito de Deus, e aí ele roga a Deus para Deus ter misericórdia da vida dele. Então, isso acontecia no Velho Testamento, essa obra do Espírito aí no Velho Testamento. Agora nós vamos ver, querido, a obra do Espírito na vida de Jesus Cristo, na vida do Cristo que nós cremos, aí já se tratando aí do Novo Testamento.
Quando examinamos a vida de Jesus, descobrimos uma presença e atividade maciça e poderosa do Espírito em toda a sua extensão. Mesmo o próprio início de sua experiência encarnada foi a obra do Espírito Santo. Depois de informar Maria de que ela teria uma criança, o anjo explicou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e do poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o nome dele será o Altíssimo, né? Será chamado Filho de Deus. Isso em Lucas capítulo 1, versículo 35. O anúncio do ministério de Jesus feito por João Batista também destaca o lugar do Espírito Santo. João salientou que, em contraste com o seu próprio ministério, ou o seu batismo, esse que havia de vir batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, a obra de Jesus Cristo foi toda recheada do Espírito Santo. Isso aqui desde quando Jesus foi encarnado em Maria, né? Que Jesus já era Deus, ele era pré-existente, e aí Maria foi concebida pelo Espírito Santo sem a presença masculina, que é chamado logos espermático, que é a palavra, o verbo dentro de Maria. E aí depois disso, o que aconteceu? A presença do Espírito Santo envolveu Maria, e Maria teve Jesus Cristo. E aí Jesus foi dotado do Espírito Santo desde o seu nascimento. Depois João, o próprio João Batista, vai mencionar que eu vos batizo com o batismo do arrependimento, mas vai vir um aí que batiza com o Espírito Santo, em algumas versões, e com fogo. Então você veja como o Espírito Santo envolveu sempre Cristo. E depois do batismo, que João batizou ele, nós lemos agora há pouco o texto de Mateus capítulo 3, que diz que depois que Jesus foi batizado pelo Espírito, por João Batista, o Espírito o conduziu para o deserto. Então o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, ou seja, Jesus estava sempre, o tempo todo, conduzido pelo Espírito de Deus. E lá no deserto ele foi tentado, e tudo mais aconteceu com ele. E quando ele sai do deserto, ele sai preparado agora para enfrentar o seu ministério. E aí ele começa a fazer curas, maravilhas e milagres, todas essas coisas geridas pelo Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus que operava sobre a vida de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito que estava ali na sua vida, era o Espírito que estava sobre a vida de Jesus. O Jesus homem era somente a embalagem. Entende, irmão? O Jesus judeu era a embalagem de algo que estava maior dentro dele. Como eu e você. Nós aqui é só embalagem. O importante é Deus que está dentro da nossa vida. Então, praticamente, o que é o Espírito Santo dentro de nós? Ele tem todos os poderes e toda a capacidade que Deus tem, mas que cabe dentro de um homem. É mais ou menos como se fosse assim: se você quisesse fazer uma experiência com o mar e saber tudo que tem no mar, de nutrientes, de sais, de minerais, de tudo que há no mar, você vai ter que pegar o quê? Pega um copo ali, um copo que você pega do mar, você consegue examinar tudo que tem no mar e tudo que há nele, através daquela substância que você pegou no copo. Então é a mesma coisa no homem. Tudo que tem de Deus, que cabe dentro do homem, está dentro de mim e de você. E eu tenho certeza que é coisas tremendas e coisas maravilhosas que Deus pode fazer através da minha e da sua vida, porque nós estamos cheios do Espírito de Deus hoje. Graças a Deus por isso. Então a história de Jesus Cristo é cheia do Espírito de Deus. Sempre, o tempo todo. Você veja que Jesus, ele alimentava esse Espírito com oração. Não era porque Jesus era Deus que ele não precisava de orar, não, ele precisava orar, ele precisava consagrar sua vida, ele precisava obedecer a palavra, porque senão ele perdia a graça do Espírito. Por isso que Jesus o tempo todo estava orando em oração, em jejum, e em obediência à palavra, porque hoje na graça nós não temos a ideia de que nós perdemos o Espírito, mas o Espírito ele é diminuído. Você veja que tem um texto lá, se não me engano, em Tessalonicenses, capítulo 5, e diz assim: não extingais o Espírito Santo. Extingais é a expressão de extinguir, de extinto, de fazer ficar extinto, ou seja, de diminuir. Então nós precisamos alimentar esse Espírito que está em nós, através da oração, através do jejum, através da comunhão, através das coisas de Deus. Aí nós conseguimos aí alimentar esse Espírito e aí ser abençoado. E esse Espírito, ele
contagia outras pessoas. Você veja que quando Jesus curava algumas pessoas, você veja lá no texto de, eu não me recordo o texto agora, mas eu li da passagem, que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela chegou até Jesus e tocou em Jesus. E o que aconteceu quando ela tocou em Jesus? Quem é que lembra aí? Saiu virtude. Então a expressão saiu virtude é a palavra dunamis, ou poder no grego, que é a ideia do poder do Espírito Santo. Quando ela toca em Jesus, sai de Jesus aquilo que Jesus tinha de sobra, que é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele contagia as pessoas. Alguém que está cheio de Deus consegue contagiar outros, seja porque ele quer, ou seja porque aquela outra pessoa compartilhou de algum momento com você. Então Jesus, você veja em Atos capítulo 3 e 4, mostra que Pedro estava tão cheio do Espírito de Deus, que onde Pedro passava, a sombra de Pedro estava cheia do Espírito Santo. Não tinha mais lugar nele, a sombra era cheia. Vamos dizer assim, né? E diz que os aleijados, as pessoas doentes, eram lançadas na sombra de Pedro, e Pedro curava. Então você veja que o Espírito de Deus, ele contagia outras pessoas. Contagia outras pessoas. Então uma igreja cheia do Espírito de Deus, ela contagia um bairro, ela contagia uma cidade, ela contagia um país. Um cristão cheio de Deus, ele contagia a esposa, ele contagia o filho, ele contagia todos, porque ele está cheio. E se ele está cheio, ele contagia as pessoas. E Jesus era cheio de Deus. Não era à toa que multidões acompanhavam Cristo, acompanhavam Jesus, porque ele estava cheio de algo que as pessoas tinham necessidade, que era de Deus. E nós estamos também numa época dessa. As pessoas estão carentes de Deus, precisando de Deus. E quando elas veem alguém que tem Deus, que é cheio de Deus, elas vão ouvir essa pessoa, elas querem estar com essa pessoa, quer compartilhar da vida dessa pessoa. Porque essa pessoa tem algo para passar, algo de bom para transmitir. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então a vida de Jesus foi cheia do Espírito de Deus. Pastor Danilo, o texto que nos diz Efésios 5, 8, fala, nós devemos encher do Espírito Santo. Esse texto está no imperativo que diz a quem mais a todos. Se ele diz encher, é porque de alguma maneira nós podemos nos esvaziar. Quanto ao que você disse acerca do investimento do Espírito na vida de Jesus, aí Efésios fala que ele se esvaziou, que nós, não dos seus atributos divinos, mas ele abriu mão e foi ungido pelo Espírito Santo para poder desempenhar seu ministério. Então a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus. Só. Exato. Essa expressão interessante, Efésios 5:18, que fala, não vos embriagueis com o vinho que contenta, mas enchei-vos do Espírito Santo. É justamente no plural, a ideia de todos, enchei-vos, e no imperativo, que é a ideia que é uma ordem, para todo mundo também ter o Espírito. E se é encher, é porque nós podemos esvaziar. E é impressionante, nós que pregamos, eu, o pastor Cláudio, e outras pessoas que pregam, e quem canta também, às vezes nós oramos, nós jejuamos, nós estamos ali na bênção para pregar, o pastor Célio também está aqui. Quando a gente prega, irmão, a gente sente que a gente sai do culto vazio, a gente sai de lá desse tamanhozinho, pequeno. Porque tudo que a gente tinha de Deus, a gente passou. Então a gente precisa agora orar mais, jejuar mais, para repor aquilo que a gente perdeu. Por isso que Jesus fazia muitas curas, muitos milagres, mas Jesus só dava em oração. Todos os grandes milagres feitos por Jesus é posterior a um momento de oração. Você vê que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, Jesus fez aquela maravilha, Jesus estava em oração no dia anterior. Se você observar nos textos, todos os sinóticos, os evangelhos fez isso. Jesus estava em oração no dia anterior. E quando Jesus faz aquele milagre, Jesus até despede os discípulos, vocês vão na frente com o barco, e ele foi para o monte orar. Na terceira hora da madrugada, que era 3 horas da manhã, que era de 3 em 3 turnos, 3 em 3 horas o turno do soldado, a gente fala 3ª vigília da noite. Então Jesus estava orando por volta ali até 3 horas da manhã, orando, porque ele estava repondo aquilo que ele tinha dado para a multiplicação dos pães e peixes. Todas as milagres são assim. Jesus fazia uma oração extensa antes e depois também do milagre ele fazia para repor, porque é desse jeito. Nós precisamos desse momento anterior a ser usado, de orar, buscar muito, e posterior também
para que nós possamos ser recarregados. A obra do Espírito Santo, na verdade, é glorificar o nome de Jesus Cristo. A Jesus Cristo era dada a força em João 16, versículo 7, nos mostra isso. Que é dado a Jesus Cristo o poder através do Espírito Santo. E essa obra que Jesus fazia é porque ele, na verdade, tinha esse entendimento. O que fala muitas vezes ao povo, que hoje ao povo que frequenta a igreja, ao povo que se dispõe a estar nos cultos, é essa entrega ao Espírito Santo. Porque ele é que ferramentaliza o povo de Deus. Se nós não estivermos, na verdade, cientes dessa situação, dessa nossa dependência do Espírito Santo, nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, simplesmente pelas nossas forças. Se Jesus necessitou da obra do Espírito Santo para fazer as maravilhas que ele fez através do poder de Deus, certo? Quem somos nós para não nos rendermos aos pés do Espírito? Então eu acredito que dessa forma nós seremos realmente transformados segundo a vontade de Deus, mas muitas vezes estamos dentro da obra querendo fazer a nossa vontade, querendo adequar as nossas vidas ao Evangelho. E nós sabemos e devemos entender que princípios do Evangelho Deus não vai mudar. Princípios da palavra Deus não muda. Então o Espírito Santo é aquele que nos direciona e nos dá força para prosseguir. Exatamente. Então, é isso mesmo. Então, o Espírito de Deus deve ser buscado. Nós precisamos nos encher desse Espírito de Deus. Talvez você já tenha o Espírito de Deus, porque você é um crente salvo, regenerado, convertido, mas você precisa se encher desse Espírito que está à sua disposição. Mas para ele encher a sua vida, você precisa se esvaziar de você mesmo. Porque não há condição de encher aquilo que já está cheio. E tem gente que já está cheia dela mesma, né? O ego dela está gigantesco. Então não tem como o Espírito entrar. O Espírito, ele é onipresente e pela sua onipresença ele está em todos os lugares. Mas ele vai ser impedido de te encher mais e dar mais de você, se você estiver cheio de outras coisas, né? A mente ocupada com outras coisas, a vida ocupada com outras coisas, nos momentos vagos da vida, vai se encher de coisas que vai te satisfazer, e não buscar o Espírito de Deus, né? Ler a palavra de Deus que alimenta o cristão, fazer orações, irmãos, são coisas básicas. Ser cheio do Espírito de Deus não precisa de uma fórmula mágica, não precisa de um pastorzão ungido, né? Aquele pastorzão de nome, chegar e colocar na tua cabeça, seja cheio do Espírito de Deus. Não é isso. Ser cheio do Espírito de Deus percorre 3 passos: ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar e jejuar e ter comunhão com os irmãos. Coisas simples, mas são coisas simples que fazem grande diferença na nossa vida espiritual. O cristão que anda em oração, anda lendo a Bíblia e anda em comunhão com os irmãos na igreja, irmão, esse crente está forte, esse crente está cheio do Espírito de Deus. É impossível ele não estar cheio de Deus. Então é importante isso. Mas vamos ver aqui agora a obra do Espírito na vida do cristão. Na vida do cristão, na nossa vida. O que esse Espírito faz? No ensinamento de Jesus encontramos uma ênfase especial, forte, na obra do Espírito Santo, na introdução das pessoas na vida cristã. Jesus ensinou que a atividade do Espírito é essencial tanto na conversão, que é o início da vida cristã, e a partir da nossa perspectiva, quanto à regeneração, que é o início da perspectiva de Deus. Então, o que a gente observa, querido, aqui? Jesus nos ensinou algumas coisas que o Espírito Santo pode fornecer ao cristão novo nascido. O que ele faz? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você abra comigo aí em João, capítulo 16, versículo de número 8, 9, fala sobre isso. 8, 9, fala sobre isso. Até o 11 diz sobre isso. Olha o que diz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Isso está se referindo ao Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque do pecado não para que creiam em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então você veja que o Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de convencer as pessoas. Convencer as pessoas.
Aí alguém ontem estava conversando ali com o Patrick, né, que é o esposo da minha irmã, e aí ele perguntando, como é que faz para convencer o ateu que Jesus é Deus, que Deus é Deus? Como é que faz para convencer o ateu? Eu não convenço o ateu. Ninguém convence o ateu, ninguém convence ninguém de nada. Né? O Espírito de Deus é quem faz a obra. Nós, como igreja, fomos chamados para proclamar a palavra. A Bíblia diz: ide por todo mundo, em Mateus capítulo 28, último versículo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os. Nosso dever como igreja é proclamar, é pregar, é anunciar. Agora, o convencimento, o converter, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem muda a pessoa. Por mais que eu e você, queridos, achamos que foi aquele pastor, naquele dia que pregou, que foi através dele que você aceitou Jesus, não foi através dele. Ele foi um canal que Deus usou naquele dia, que ele queria encerrar o dia de convencimento e lhe trazer para Cristo. Mas ele já vem trabalhando na sua vida há muito tempo, usando provações, usando algumas lutas, colocando algumas coisas na sua vida para você entender que Deus está te chamando. E naquele belo dia o pregador prega e você aceita Cristo. Mas não foi naquele dia. Deus já está trabalhando, meu querido. Deus já está trabalhando na tua vida. Né? Você já está triste, tem pessoas que vivem no mundo triste, sem Jesus. Aí quando vem para a igreja, o Espírito Santo convence ele que a alegria que ele precisa está na igreja. Então ele aceita, mas o Espírito já está trabalhando na vida daquela pessoa. Então o Espírito Santo é quem convence. Por isso eu quero dizer para você que ainda não tem pessoas na sua família, que ainda não é cristão, ore para que o Espírito Santo convença essa pessoa. Não adianta, tem pessoas que ficam todo dia falando, pregando para o marido, né, evangelizando o marido. Todo dia. Não precisa falar todo dia. Você já falou uma vez, você já explicou? É suficiente? Amém. E agora fique em paz, ore. Peça para que o Espírito faça a obra. E o Espírito vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Porque talvez pela sua insistência, a pessoa crie uma resistência pela sua insistência. Deixa o Espírito fazer a obra. Deixa ele olhar para a sua vida, para a sua mudança, para a transformação que Deus já tem feito na sua vida. E aí, através disso, o Espírito Santo vai convencer ele que ele precisa ser mudado. Até porque a Bíblia fala num texto lá em Pedro que diz que a mulher deve ganhar o marido sem palavras. Né? Tem um texto lá. E assim também o marido deve ganhar a mulher sem palavras, mas pela vida, pela conduta. É o marido lhe vendo orar, é o marido lhe vendo ler a Bíblia, é o marido lhe vendo ter um comportamento diferente, é a mulher lhe vendo ter um comportamento diferente. Tudo isso faz a pessoa ficar atraída. Mas essa mulher mudou demais, esse homem mudou demais, esse filho está transformado. Então isso influencia as pessoas. Diz que a palavra ensina, mas o testemunho arrasta multidões. Testemunha a vida da pessoa. Então a segunda coisa que a obra do Espírito Santo da vida do cristão é a regeneração. A regeneração. Isso está em João também. João capítulo 3. João capítulo 3 menciona isso. Capítulo 3, versículo 5 menciona: Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aqui fala entrar no reino. Ele não pode entrar no reino. E eu gosto muito dessa passagem, que no versículo 3 ele diz: não pode ver. Você veja aqui, Jesus disse, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira passagem é ver. No versículo 5 ele diz entrar. Ver, depois entrar. Ele usa a mesma expressão para isso. Então você veja que o cristão precisa entender que para ele entrar no reino de Deus, para ele ser inserido no reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Ele pode até fazer parte de uma igreja, de uma denominação, do rol de membros de uma igreja, mas para ele ser inserido no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Senão ele ainda é considerado como alguém que não é do reino, se ele não for nascido de novo. E o novo nascimento é obra do Espírito também. Você veja aqui que o Nicodemos pergunta a Jesus: eu tenho que nascer de novo, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe, eu sendo velho? Jesus não, tem que nascer de novo, é uma nova pessoa, um novo nascimento, é uma mudança geral. Por isso que algumas pessoas, quando a gente converte, quando você converteu, ou quando alguma coisa desse tipo aconteceu, as pessoas dizem: como você está muito diferente. Mas porque não é mais você, é outra pessoa. Você nasceu de novo, você é uma nova pessoa, mudou tudo na sua vida.
Sua concepção foi mudada, foi uma mudança muito grande, né? Então, é obra do Espírito Santo, querido, e isso é maravilhoso. E o que nós precisamos hoje na igreja evangélica brasileira do século XXI, do nosso tempo de hoje, são pessoas que estejam nas igrejas nascidas de novo. Porque o novo nascido ele é diferente do cristão simples que participa de um culto. O novo nascido, ele deixa de praticar as obras do passado. Ele deixa de praticar aquilo que era errado, que é errado. Se ele mentia, não mente mais. Se ele fazia alguma coisa que era defamar alguém, ele não defama mais. Se ele tinha uma vida incorreta, ele começa a ter uma vida correta. Ele muda. Então, hoje no Brasil, nós temos um fenômeno aí das igrejas emergentes e da pulverização cristã hoje no Brasil, que tem enchido as igrejas. Mas a pergunta é, será que todos que estão nessas igrejas estão nessa condição de nascidos de novo? Será que estão realmente transformados por Jesus Cristo? Ou só são interesseiros da fé, que estão lá atrás de uma casa melhor, uma vida melhor, resolver um problema, entendeu? Ou como é que essas pessoas estão na igreja? Então, nós precisamos entender, eu preciso ser um cristão nascido de novo. Porque também muitas pessoas nunca experimentaram o novo nascimento, porque nunca é pregado o novo nascimento para essas pessoas. Irmãos, não se enganem, tem muita igreja, muitas igrejas, muitas denominações que não pregam esse tipo de coisa. Que a pessoa passa 10 anos na igreja, campanhas e campanhas de prosperidade, de vitórias, não que isso seja errado, mas a Bíblia diz que nós temos que pregar todo o conselho de Deus, não somente aquilo que nos beneficia, mas nós temos que pregar tudo que Deus está escrito na palavra. E nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ser regenerados, mudados, transformados. E só o Espírito faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Então você que tem um marido lá de 40, 50 anos, faz, não muda mais não. Irmão, não se engane. Quando o Espírito Santo pegar ele, irmão, ele muda. Ele muda. Aquela mulher que diz a psicologia, né? O pastor sabe que é psicólogo, né? Pode dizer que há 30 anos não tinha de aprender, já aprendeu, já fechou a maturidade, já fechou a personalidade, já completou tudo. Mas, irmão, Jesus quando entra, ele pode ter 90 anos de idade. Jesus muda ele. Jesus muda. Ele transforma essa pessoa, que essa pessoa vai virar um anjo, se ele era um capetinha. Vai virar um anjinho. Né? Ele fica tranquilo, irmão. Porque é o Espírito de Deus que faz a obra. Né? E Deus faz milagres. Deus faz coisas maravilhosas, tremendas. Né? Deus é poderoso, é grande, é maravilhoso. E para finalizar, queridos, o Espírito Santo, em Atos, capítulo de número... Não, eu vou ler João. Melhor ler João. João capítulo 14. João é quem mais menciona sobre o Espírito Santo. João capítulo de número 14, versículo 15, versículo 26. 15, versículo 26 diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que nos consola. Essa palavra consolador, tem alguns aqui que são advogados, sabem disso, o pastor Sérgio e outros aqui. A palavra consolar significa paracletos em grego, que é a ideia de acompanhante, aquele que está ao lado, ou ao lado de. Então, o Consolador, o Espírito Santo, é o Paracletos, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos acompanha. Ele é o nosso Consolador, ele está o tempo todo conosco. Para quê? Aí aqui vai dizer que ele está aqui para nos ensinar o que é o diz no versículo 26, né? O Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então é o Espírito Santo que te ensina. Por mais que eu pregador aqui, por mais que eu esteja ensinando aqui, quem está me ensinando e orientando aí é o Espírito Santo. Ele é que está ali orientando, organizando na sua mente tudo aquilo que você precisa saber sobre ele. E tudo aquilo que você tem capacidade de receber dele. É ele que faz isso. E aqui vai dizer mais: e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que te lembra daquilo que ele ensina na igreja. Vou dar um exemplo para os irmãos, para passar a oportunidade para o Jackson. Quando você está em uma provação, o Espírito Santo lembra daquela palavra que você ouviu em um domingo à noite, que faz lá 2, 3 anos,
você fala, não, Deus vai me dar vitória. O Espírito Santo te lembra. Quando você está naquela provação, naquela situação complicada, aí vem aquela passagem bíblica que te lembra. E você consegue sair daquele sufoco crendo na palavra de Deus. Então é o Espírito Santo, irmãos, que te faz lembrar. Lembra de Jesus quando estava lá na provação com o diabo, né, no deserto? O diabo falava uma palavra para ele, ele diz, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo normalmente usava uma passagem para explicar para ele, aí ele falava, mas está escrito também que os anjos darão ordem a você para te guardar. E aí ele usou o Salmo 91, versículo 11, para citar para Jesus. Aí Jesus falou, mas está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. E aí Jesus foi usando a Bíblia na tentação. Por quê? O Espírito Santo é que lhe dá a palavra certa no momento da sua situação difícil. Ele que te lembra. Ele é que lembra os pregadores aqui. Não tem hora que eu vou ler aqui pregar aqui na igreja, que vem parar texto que eu li já faz séculos e Deus me faz lembrar. É o Espírito Santo, irmão. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém aqui na igreja que precisa daquela palavra. E ele lembra a gente vai falando. Eu só vou abrir na boca e Deus vai falando. Porque a gente leu e o Espírito Santo armazenou para usar para falar com alguém algum dia. Né? O Jacques aqui falava. Comentando aí, porque a palavra paracletos, né, traduzida para a gente aqui, se diz consolador, quer dizer advogado ou assistente nas questões judiciais. Quer dizer que nós temos alguém que pode intervir, que está tomando a frente por nós. E devemos buscar o Espírito Santo para que realmente as coisas aconteçam na vida da gente e mostrar o mundo assim que ele vai nos dar esse retorno através da orientação dada a Deus através do seu Espírito para nossas vidas. É verdade. Ele é quem nós precisamos buscar, porque ele é o nosso consolador. Tenho certeza que ele está todos os dias com você, em todos os momentos da sua vida, para lhe ajudar. Ele é o consolador das nossas vidas.